Lá fora, mudanças políticas no Reino Unido e balanços das Big Techs. E por aqui, semana de decisão de política monetária. Isso e muito mais nesse episódio que começa agora aqui no Investidor em Foco, nesta terça-feira, 25 de outubro. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Seja bem-vinda você também, Sabrina Lima, nossa especialista em recomendação e portfólio, que está estreando às terças-feiras aqui com a gente, revezando com o resto do time. A Sabrina já passou por aqui em outra oportunidade, a gente falou de educação financeira, e agora vai estar aqui uma terça ou outra com a gente, trazendo os assuntos da semana. Então, bem-vinda! Muitíssimo obrigada, Renata. É sempre um prazer estar aqui no Investidor em Foco, trazendo mais informações sobre o mercado, sobre educação financeira. Então, novamente, muito obrigada pelo convite. Espero estar sempre aqui contribuindo com vocês. A gente que agradece sua participação e tem bastante assunto interessante para a gente falar nessa terça, né? Vou começar com essa atenção que sempre tem ali um magnetismo com os investidores quando o assunto é balanço, que são os balanços das Big Techs, as grandes empresas de tecnologia, que muitas vezes, dependendo aí de como eles vêm, bem alinhados, muito desalinhados com as expectativas de mercado, costumam, né, Sabrina, mexer e trazer um pouquinho de volatilidade, principalmente para as bolsas, né? Exatamente, costumam sim mexer com o mercado e é importante que a gente entenda um pouco mais o porquê disso acontecer. As Uhum. empresas de tecnologia, elas costumam sentir o impacto de uma recessão primeiro que outros segmentos. Por isso que olhar para elas pode ser interessante até para antecipar os próximos passos. A gente tem visto, né, um rally de juros, de altas nos Estados Unidos, e os executivos de tecnologia, eles foram alguns dos primeiros a alertar sobre os perigos de um consecutivo aumento de juros de taxas no mercado como um todo. Normalmente, o índice Nasdaq, que concentra, né, principalmente as ações do setor, acaba sentindo mais do que outros índices mais amplos, como o S&P 500, por exemplo. E até para ilustrar, nós já tivemos alguns resultados saindo nos últimos dias, como o da Netflix. A Hum. empresa da qual muitos de nós, né, somos clientes, Ou ela quem teve. não? Pois é, exatamente, exatamente. Ela teve o seu lucro por ação bem acima da previsão dos analistas e o serviço de streaming informou que seus assinantes pagos globais avançaram a 223 milhões. Estava observando, Nossa. Renata, que é mais do que a população do nosso país, né? Então é muita É gente muita assistindo gente. Netflix. É Exato, verdade. exato. Como isso mudou, né, Sabrina? Esse consumo é algo que tem, é um dos exemplos de mudanças muito nítidas no comportamento das pessoas e na questão do uso da tecnologia no nosso dia a dia, né? Com certeza, isso mesmo. E aí, nessa semana, por exemplo, é uma semana bastante importante, porque a gente tem outras gigantes, né, divulgando os resultados, como a Alphabet, que é a controladora, né, a dona ali do Google, Microsoft, Meta, né, que é a dona do Facebook, outras redes, Apple, Amazon. Então, assim, até o momento, a gente tem visto que os resultados, eles estão ainda vindo de forma positiva, mas é muito importante a gente observar período contra período. Ou seja, mesmo que se concretize uma temporada de crescimento nos lucros das companhias, esses ganhos eles devem vir de forma menos intensa em relação a trimestres anteriores. E é um período interessante da gente avaliar, porque a gente está falando dos resultados que consideram os meses de julho a setembro, que já foi um período de inflação americana num patamar mais elevado. Então, a gente espera que isso venha refletido nos resultados das empresas em maior ou menor intensidade. E aqui também eu coloco que as Big Techs, elas possivelmente terão que fazer alguns ajustes, né, nos seus preços, nas margens por conta da inflação, mas elas são empresas que, em geral, possuem negócios muito robustos, são geradoras de caixa, então, realmente, assim, até então, os demais balanços mostram resultados relativamente positivos, mas a gente deve acompanhar para ver se isso vai realmente se
concretizar nesse setor de tecnologia. Perfeito, perfeito. Atenção, então, para quem gosta de acompanhar esse setor e para quem investe em produtos também que, de certa maneira, tem exposição a esses mercados, né? Agora, trazendo a nossa conversa aqui para o cenário mais local, é uma semana muito importante por aqui também, porque tem decisão de juros, e queria saber de você as expectativas dos principais analistas de mercado em relação ao que deve direcionar o Copom nessa sua próxima reunião que termina nessa quarta-feira. Ótimo. Aqui é importante a gente entender que o Copom ele atua justamente para tentar, né, trazer a inflação, principalmente medida pelo IPCA, para de acordo com a meta definida pelo CMN, o Conselho Monetário Nacional. Então, a ideia vai ser principalmente a gente verificar nessa penúltima reunião de Copom do ano se o que o Banco Central tem feito ao subir juros tem realmente sido suficiente para trazer essa inflação para o centro da meta. E aqui é interessante a gente saber, né, que essas reuniões, elas, né, a gente tem um momento ali de votação, os membros do comitê, eles definem, né, qual que será o valor da próxima taxa, se tiver um empate, cabe ao presidente do Banco Central, mas nessa reunião em específico, a gente espera que tenha maioria aí colocando por uma manutenção dos juros no patamar atual, de 13,75%, sendo inclusive esse valor que saiu no último relatório Focus de Mercado, né, uma manutenção da taxa Selic. Então, as expectativas são muito em linha nesse sentido. Será que conseguiremos, né, realmente controlar a inflação ou continuar com dados de inflação mais negativos? Ou, né, a gente vai precisar novamente seguir um ciclo de aumento de juros? É isso que está principalmente no radar. Boa, e você trouxe aqui um dado do boletim Focus. O Focus também tem projeção de novas quedas de inflação, né? Será uma aposta aí nos resultados que essas altas da Selic estavam buscando? Sim, muito em linha disso que você trouxe. Então, o último boletim Focus, ele atualizou, né, o IPCA de 2022 e 2023 com revisão para baixo. A expectativa era de fechamento de IPCA em 5,60 para 2022 e agora, né, para 2023 também foi reduzida, já está em 4,94. E não foi só o IPCA que o boletim Focus revisitou para baixo, o IGPM também. O IGPM, né, ele é um outro indexador da inflação, ele tem ali na sua composição dados como o IPA, o IPC, o INCC da construção civil, então ele também veio com expectativas menores do que as que a gente tinha há uma semana. Então, para 2022, nós saímos de um fechamento previsto de IGPM em 7,55, para agora, né, o comportamento do último boletim é apontar para 7,01. E para 2023, a revisão do IGPM, ela foi sutil, mas ainda assim aconteceu, né? Então, o previsto para o próximo ano é a IGPM fechar em 4,57%. E é interessante a gente observar que os indicadores de inflação que já foram divulgados, né, nos últimos meses, eles apontaram para mais um mês de deflação. Então, para ilustrar, o IGP-10 de outubro, por exemplo, ele trouxe uma deflação de 1,04, que foi bastante em linha com a mediana, que era uma queda prevista de 1,02. Então, nesse sentido, né, o mercado vem acompanhando justamente o quanto a política de elevação de juros tem surtido efeitos na inflação. E o Boletim Focus já trouxe isso, revisão para baixo. Ótimo. É o que o mercado estava esperando, né? E que, na verdade, o Copom aí estava mirando. Então, expectativas altas. Acho que a gente, inclusive, tem que fazer no final do ano um episódio de balanço, né, Sabrina? Para entender se o ciclo de altas que durou praticamente o ano todo teve, de fato, o resultado que se esperava, né? Isso mesmo, é importante a gente observar isso, né? A efetividade e Sim. também em que magnitude que veio, né? Qual que foi realmente assim a redução prevista, o quanto ela estava em linha com as expectativas. Então, já é uma pauta de episódio aí para deixar no radar. Boa. Bom, já que a gente está falando aí de crescimento, de indicadores,
Queria trazer para a conversa um pouquinho o cenário da China. A gente vira e mexe fala sobre China aqui, tentou trazer várias vezes essa análise mais profunda para entender o que aconteceu com a economia chinesa desde a pandemia, desde os casos que surgiram na China ainda na virada de 2019 para 2020 e depois todo o processo de rápida recuperação, mas depois de uma freada brusca. E aí tem dados recentes do PIB chinês que teve um crescimento de 3,9% no terceiro trimestre, acima da previsão de mercado. E aí queria entender de você se isso pode ser considerado um sinal de recuperação, uma luz no fim do túnel, porque tem alguns outros indicadores que acabam vindo na contramão, tanto por parte do varejo, setor imobiliário, também petróleo, que dão uma diminuída nessa empolgação que o PIB pode trazer vindo de lá, né, Sabrina? Exato, isso mesmo. Todos esses dados, eles são bastante importantes, especialmente para a validação das expectativas de mercado. E é o que você bem trouxe, a gente tem tido dados que apontam em direções diferentes. Então, assim, para exemplificar para quem está nos acompanhando, a gente teve recentemente um dado de produção industrial do mercado americano que apontou para uma alta de 0,4% em setembro e o avanço previsto era 0,1%. Então, nesse sentido, um dado positivo. Uhum. Entretanto, quando a gente foi, por exemplo, para o índice de confiança do setor de construção, ele já veio de forma negativa. Então, a gente tem, né, não só no mercado americano, mas na China também, vários indicadores caminhando em sentidos diferentes. Então, na China, né, esse último dado do crescimento anual do PIB de 3,9% no terceiro trimestre, ele veio acima da previsão, que era 3,5%, mas junto disso, a gente já teve alguns sinais de demanda mais fraca por petróleo, que é um ponto que a gente aqui do Brasil acompanha bastante, né, essa questão das commodities. Principalmente porque houve, de certa forma, uma decepção, né, nesses números da China com as importações do país em setembro e as vendas do varejo que também ficaram abaixo do esperado. E é um momento importante também, né, no mercado chinês, porque a gente teve recentemente o presidente, o Xi Jinping, né, que é o líder mais poderoso da China em décadas aí, conseguindo aumentar o seu domínio quando ele foi nomeado para mais um mandato como chefe do Partido Comunista, em uma ruptura com a tradição de troca de comando a cada 10 anos. Então, assim, em síntese, eu coloco que realmente todo dado novo é importante. Esse dado do PIB, né, fica muito no nosso radar, principalmente porque ele veio acima da previsão, mas a gente precisa sempre considerar no todo para que a gente tenha, né, de forma mais completa uma visão de cenário, especialmente para discutirmos o mercado a partir de 2023. Então, por hora, a gente comenta que os dados da China não têm apontado todos para o mesmo lado. Então, a gente precisa realmente acompanhar um pouco mais de perto. Com certeza. Perfeito. Bom, antes da agenda, uma passada rápida pelo cenário europeu, e aqui o ponto de entendimento o que, quais têm sido os impactos relevantes, ou se tem tido impactos relevantes na economia do Reino Unido, essa sequência de mudanças na cadeira política mais importante, que é a de primeiro-ministro, hein? Não só no Reino Unido, mas se isso tem trazido impactos nas relações comerciais do país ou também em outras economias, porque é um dos assuntos que mais se fala quando o foco é o cenário internacional, né, Sabrina? Sim, certamente. A gente teve nos últimos dias, né, a agora ex-ministra Liz Truss, que ela reconheceu até no próprio discurso, né, da renúncia dela, que a situação atual da política do país não estava permitindo que ela conseguisse entregar o mandato para o qual ela foi eleita pelo Partido Conservador. Então, ela continua na posição até a escolha do seu sucessor, e aí eu lembro para quem está nos ouvindo que ela foi eleita em 5 de setembro para substituir o ex-premier Boris Johnson, que também havia saído, né, após essa crise política no Reino Unido, e ela acabou ficando um pouco mais do que 6 semanas no cargo apenas. Então, isso traz implicações na economia, principalmente porque a Inglaterra acaba perdendo confiança no mercado. E a gente sabe que confiança é um pilar fundamental quando a gente está falando de investimentos como um todo. E a Truss, por exemplo, ela havia anunciado, né, alguns
subsídios a contas de energia, o que deixou o mercado apreensivo sobre como essa conta seria paga. Então, tudo isso, toda essa incerteza, pode acabar provocando uma saída de recursos do Reino Unido, o que, por sua vez, desvaloriza a libra, né, a moeda local. Então, via de regra, toda essa incerteza pesa negativamente, pois é um motivo para aversão ao risco. E até mesmo em âmbito global, né, se a gente estender um pouco mais aí as fronteiras, qualquer instabilidade vinda de países desenvolvidos acende um alerta para a gente. Então, o mercado está na expectativa, né, de quem será o novo primeiro-ministro, qual será a condução que ele adotará daqui para frente, mas esse cenário político, né, também vai seguir aqui sempre com a gente de olho, porque traz implicações, num primeiro momento, locais, mas de toda forma a gente consegue ampliar isso um pouco mais para o globo também. E deixa eu atualizar aqui, enquanto a gente falava, eu fui atualizar e já tem o sucessor. Rishi Opa! Sunak foi anunciado, mas ele ainda precisa ter o aval do rei Charles, porque é uma formalidade, mas ela é necessária. Então, ele ainda tem que ter o aval, porém, como ele foi o único candidato com apoio nas eleições internas ali para líder do Partido Conservador e o Boris Johnson desistiu de disputar com ele, acabou então sendo considerado eleito, mas tem ainda ao longo dos próximos dias toda essa oficialização. Mas é um desafio enorme, como você falou, né, Sabrina, de conseguir colocar as coisas em ordem e também ele pega uma instabilidade gerada pelos últimos que passaram pela cadeira e que passaram de forma bastante turbulenta, né? Tem um desafio adicional aí. Exato, isso mesmo. E é interessante porque, por exemplo, essa pessoa que assume o cargo agora, ela já está no parlamento desde 2015, então, de certa forma, já tem uma certa vivência, o que pode ser lido de forma positiva pelo mercado, mas todo o cenário macro, né, e lá especificamente também o cenário local, imputam aí uma série de desafios. Então, a gente vai acompanhando aí, né, realmente a assunção desse cargo e as próximas medidas que ele vai buscar tomar aí para a gente trazer, né, para a gente ter o Reino Unido novamente, né, em patamares mais adequados quando a gente pensa nos olhares dos investidores. Perfeito. Bom, para a gente fechar esse episódio, além de Copom, além de balanço das Big Techs, o que tem de importante para nossos ouvintes e nossas ouvintes ficarem de olho essa semana, hein? A agenda da semana aqui no mercado nacional traz para a gente também balanços de empresas com pesos representativos no Ibovespa. Então, né, a empresa hoje que tem sozinha, né, o maior peso no Ibovespa é a Vale, então tem balanço da Vale essa semana, mas temos também Klabin, Suzano, Santander, Ambev, Gol, e Minas, então uma série de balanços aí na esteira nacional. Nós temos o IPCA 15 de outubro, que também sai essa semana, além do Copom, né, como você já trouxe para a gente, e temos dados do fechamento de setembro do CAGED e da PNAD contínua mensal. Então, o desemprego também sempre fica no radar, então essa semana a gente vai ter um pouco sobre isso, e na sexta-feira a gente fecha com o IGPM de outubro. No cenário internacional, essa semana traz para a gente a prévia de outubro do PMI dos Estados Unidos, a gente tem a leitura do PIB do terceiro trimestre norte-americano e a decisão de juros do Banco Central Europeu, isso já na quinta-feira. Temos também, no finalzinho da semana, né, as expectativas de inflação para 1 e 5 anos, e aqui eu relembro para o investidor que a inflação tem sido uma pauta, né, recorrente no mundo como um todo, e além disso, né, uma decisão de política monetária do Banco do Japão que a gente tem acompanhado também. E na esteira, né, dos resultados que a gente tem das empresas americanas, os destaques são realmente para Google e Microsoft, que têm os resultados na terça-feira, Meta na quarta-feira, Intel, Amazon e Apple na quinta, e fechando aí a semana com os dados de Chevron. Então, são mais balanços aí dando sequência à temporada. É isso que está principalmente no rumo da agenda da semana, Renata.
Perfeito, Sabrina, ótimo, fiquemos atentos e atentas e espero você de volta por aqui em qualquer outra terça-feira. Certamente estarei de volta. Muito obrigada, Renata, e até a próxima. Até, e obrigada a todo mundo que acompanhou este episódio do Investidor em Foco. Quinta-feira tem mais, é dia de falar de planejamento financeiro e a gente vai esperar vocês por aqui. Até lá!